Olá, hoje nós vamos fazer a correção da atividade. Na primeira questão, pede o valor de raiz de 2 mais raiz de 3 vezes raiz de 18. O que a gente pode observar é que eu tenho uma adição de raízes e uma multiplicação. O que acontece? Vamos observar aqui a adição de raízes. As raízes, os radicandos são diferentes. Se são diferentes, não dá para somar os radicandos, ok? Então, esta não dá para somar com esta. Vezes a raiz de 18. Então, multiplicação de raízes, o que eu observo? Se os índices são iguais. Índice é uma raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 18. Então, eu tenho a raiz quadrada, índice 2, raiz quadrada aqui, índice 2. Então, eu posso fazer a multiplicação dessas raízes. Ele deu algumas opções de resultado, mas vamos fazer a resolução. Então, tenho 2, raiz de 2, quadrada de 2, mais raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 18. A raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, pois 9 vezes 2 dá 18. Então, observando aqui, eu transformei o 18 em um produto, porque eu tenho a raiz de 9. E qual é a raiz de 9? 3. Se eu tenho a raiz de 9, então ele vai ficar fora, que é como se tivesse a raiz de 9 vezes a raiz de 2, porque 2 vezes 9 dá 18. Então, qual é a raiz de 9? 3. Então, aqui eu vou ter 3. Qual a raiz de 2? Eu não tenho. Então, aqui eu vou repetir, ok? Aqui eu vou repetir e vou resolver essa multiplicação, esse produto aqui. O que acontece? Aqui eu tenho uma adição de raízes com radicandos diferentes, então esse não dá para somar, mas aqui dá para multiplicar. Professor, dá para multiplicar mesmo sendo radicandos diferentes? Sim, dá para multiplicar mesmo sendo radicandos diferentes. Professor, e o que eu faço com esse 3, que é o coeficiente? Eu vou multiplicar pelo coeficiente da raiz de 3. Se eu não tenho coeficiente aqui, o coeficiente é 1. Aqui é a raiz quadrada de 3. Então, coeficiente 1. Então, eu vou multiplicar também os coeficientes. Então, eu vou repetir a raiz de 2. E 1 vezes 3 é 3. E o radicando 3 vezes o radicando 2, radicando 6. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 mais 3 raiz quadrada de 6. Então, respondeu certo. Quem respondeu aqui é a letra E. Simplificando-se 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 12 menos 2 raiz de 75 obtém-se. Então, o que acontece? Ele deu aqui algumas opções. Se 0, se é menos 2 raiz de 3, se é menos 4 raiz de 3, se é menos 6 raiz de 3 ou 8 raiz de 3. Então, mas vamos observar aqui. Aqui eu tenho uma adição de... Aqui eu tenho uma adição de radicando diferentes, ó, aqui radicando 12, radicando 3, e aqui eu tenho e a subtração do radicando 75. Então, não dá para somar quando os radicandos forem diferentes. Eles precisam ser iguais. O que eu vou fazer? Ele pede para você simplificar. Então, simplificar, eu posso transformar o 12 aqui em um produto, ou seja, em uma multiplicação. 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Poderia fazer 2 vezes 6? Não. Por quê? Porque o 2 nem o 6 tem raízes. Eu preciso transformar em um produto em que os números tenha raízes. Ok? 75, aqui é a mesma coisa que 25 vezes 3. O que eu vou fazer agora? Já transformei esses radicandos maiores em um produto. Agora eu vou tentar resolver cada um. Então, 2 raiz de 3 aqui não tem, por enquanto, a solução. A gente precisa resolver primeiro essas outras. Então, aqui o 2 eu repeti. Aqui eu tenho 4 vezes 3, que é 12. Então, eu tenho a raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Como eu calculei a raiz e a raiz é exata, aqui eu tenho a raiz, então ele vai ficar fora do radicando. Raiz de 3 eu não tenho, então eu vou repetir aqui dentro da raiz, eu vou colocar fora esse que tem a raiz. Repetir o menos, o 2, a raiz de 25 é 5.
Então, ele vai ficar fora do radical. E a raiz de 3 não tem, então repito. Agora eu vou resolver essas multiplicações. Dá para fazer direto, mas vamos fazer passo a passo. Então, eu vou repetir esse 2 raiz de 3. Vou resolver essa multiplicação. 2 vezes 2 dá 4. E vou repetir a raiz de 3. Menos 2 vezes 5, 10. Vou repetir a raiz de 3. Então, aqui, agora eu tenho uma soma e uma subtração onde os radicandos são semelhantes. As raízes são semelhantes porque os radicandos são iguais. Então, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3, raiz quadrada de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os coeficientes, vou fazer a operação, resolver a operação com os coeficientes. Então, vai ficar 2 mais 3, 4, menos 10. Entre parênteses, raiz de 3. Na verdade, quando eu faço isso, que eu identifico que tem raiz de 3 em todos, eu estou fazendo uma fatoração, onde eu só repito a raiz de 3 uma vez e eu faço a operação com os coeficientes. Eu poderia até fazer direto, 2 mais 4, 6, 6 menos 10, menos 4 e repetir a raiz de 3. Estou mostrando a operação, mas vocês podem aprender a resolver já direto. Então, aqui está resolvido. Então, fica menos 4 raiz de 3. Então, respondeu certo, que respondeu a letra C. Qual das alternativas a seguir é resultado da simplificação do radical a seguir? Então, vamos lá. Ele tem uma raiz quinta de 32 sobre x elevado a 5. Então, ele deu aqui algumas opções, né? 1 sobre x. 1 sobre x é a mesma coisa que 1 sobre x. Ok? Só que aqui ele está na horizontal e aqui está na vertical. Deixa eu lembrar dos lembretes, né? 2 sobre x é a mesma coisa, 2 sobre x aqui na vertical, né? 3 sobre x é a mesma coisa que 3 sobre x. 4 sobre x, que é a mesma coisa que 4 sobre x. E raiz de 32 sobre x. Esse já está na vertical. Então, vamos tentar resolver essa questão aqui. Veja, aqui eu tenho a raiz quinta de x elevado a 5. Isso aqui, esse x eu não sei o valor, mas ele já está aqui com o índice e o expoente iguais. Então, a gente pode fazer o quê? Cortar, né? Mas e o 32? Então, eu posso fatorar o 32. Vamos fatorar aqui o 32. Então, 32 é o número par. Então, eu vou dividir por 2. Então, esse sinal de divisão, e eu vou dividir 32 por 2. 32 dividido por 2, que é o número par, dá 16. 16 é o número par, vai dividir por 2, que dá 8. 8 vai dividir por 2, que dá 4. 4 vai dividir por 2, que dá 2. E 2 vai dividir por 2, que dá 1. Então, o que que acontece é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 elevado a 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, a gente vai colocar esse 2 elevado a 5 no lugar do 32 aqui. Então, vai ficar raiz quinta de 2 elevado a 5 sobre x elevado a 5. O que que acontece? Eu tenho aqui duas raízes que eu posso separá-las. Raiz quinta de 2 elevado a 5, raiz quinta de x elevado a 5. Então, o que que acontece? Eu posso cortar aqui o índice com expoente e repetir o 2. Então, aqui corto o índice com expoente e repito o x. Estão lembrados aqui dessa propriedade, né? O índice e expoente, se forem iguais, eu posso eliminá-los, elimina a raiz e repete o radicando. Então, a resposta é 2 sobre x. Então, a resposta é a letra B. Quem respondeu a letra B está correto. Calcule o valor da expressão raiz quadrada de 49 mais raiz quadrada de 16. Super fácil, ele deu até algumas opções, não é isso? Qual é a raiz quadrada de 49? 7, né? Porque 7 vezes 7 é 49. Qual é a raiz quadrada de 16? 4, porque 4 vezes 4 é 16. Então, 7 mais 4
igual a 11. Então, a resposta aqui é a letra C. Efetue a expressão 3 raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 5 menos 6 raiz quadrada de 5. E ele deu algumas opções para a gente descobrir o que fazer. O que é que acontece? Eu tenho adição, subtração de radicais, não é isso? De raízes. O que é que acontece? O que é que eu preciso observar na adição e subtração? Eu preciso observar se os radicandos são iguais. São iguais, os índices radicandos são iguais. Ou seja, aqui eu tenho raiz quadrada de 5, aqui eu tenho raiz quadrada de 5 e aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Eu preciso saber se os termos são semelhantes. E quando é que os termos são semelhantes? Quando os radicais são iguais. Então, aqui, ó, são iguais. Se são iguais, o que é que eu faço? Eu vou somar ou diminuir os coeficientes. Quais são os coeficientes? 3 mais. Aqui não tem coeficiente, o coeficiente é 1. E aqui eu tenho coeficiente 6. Então, eu vou somar o 3 com 1 e vou diminuir do 6. E eu repito a raiz de 5. Aqui o que eu estou fazendo é uma fatoração, onde eu repito aquilo que é igual apenas uma vez, certo? E faço a soma ou subtração, as operações com os coeficientes. Eu estou fazendo uma fatoração com as raízes. Somando 3 mais 1 dá 4. 4 menos 6 dá menos 2. Não é isso? 4 menos 6 dá menos 2. 4 menos 6, só menos 6, aqui é um 6. Como o 6 tem maior valor absoluto do que o 4 e ele está negativo, o sinal fica negativo. Então, fica menos 2 raiz de 5. Então, a resposta aqui é a letra A. Aqui, efetue 30 raiz de 5 dividido por 5 raiz de 3. O que acontece? Aqui eu tenho uma divisão de raízes, de radicais. O que eu preciso observar? Se os índices são iguais. É raiz quadrada, raiz quadrada. Então, os índices são iguais. Se os índices são iguais, então eu vou fazer aqui a divisão dos coeficientes pelo coeficiente, raiz por raiz. De fora pelo de fora, de dentro pelo de dentro. Ok? Então, eu vou dividir aqui 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6. Aqui é 6, aqui foi a digitação. Pode tirar esse aqui. Vamos cortar aqui. 6. E 15 dividido por 3 dá 5. Então, raiz quadrada de 5. Então, a resposta aqui é a letra B. Então, aqui você divide de fora pelo de fora, de dentro pelo de dentro. Ou seja, coeficiente dividido pelo coeficiente, radicando dividido por radicando. E os índices, eles precisam serem iguais. Ok? Qual o valor de 2 raiz de 5 vezes 3 raiz de 2? Aqui eu tenho uma multiplicação de raízes. Aí, o que é que eu preciso observar na multiplicação de raízes? Eu preciso observar se os índices são iguais. Eu tenho aqui 2 raiz quadrada de 5, o índice é 2. 3 raiz quadrada de 2. Então, se é raiz quadrada, o índice é 2. Então, os índices sendo iguais, eu vou fazer o quê? Multiplico os coeficientes e depois multiplico os radicandos. Então, de fora pelo de fora e o de dentro pelo de dentro. 2 vezes 3 dá 6 e 5 vezes 2 dá 10. Esses que estão nas raízes, eles permanecem nas raízes, permanece aqui no radical, ok? E o que está fora do radical fica fora também do radical. E está resolvida aqui a questão. Até a próxima.